Meu nome é Grace. Tenho 30 anos e passei os últimos 8 anos da minha vida construindo minha carreira como executiva sênior em um dos maiores bancos de investimento do país. Esta história gira em torno da minha relação conturbada com minha irmã Sylvia, de 40 anos, meus pais, que estão na casa dos 70, e uma casa que emprestei para eles, que acabou se tornando o centro de um conflito familiar. Preciso te levar de volta ao começo, para você entender como chegamos até aqui. Meus pais estavam na faixa dos 40 quando nasci. Uma filha não planejada. Minha mãe costumava dizer que já tinham a Sylvia, com 10 anos na época, e que ela era mais do que o suficiente. Não falava com raiva, mas com um tom que de alguma forma tornava tudo pior. Você não foi planejada, dizia ela enquanto cuidava das atividades extracurriculares da Sylvia ou a ajudava com a papelada da faculdade. Esses comentários aparentemente inofensivos, mas constantes, deixavam claro que eu era um acidente de percurso. Isso moldou minha infância de uma forma que na época eu nem entendia. Na verdade, eu só existo porque meus avós maternos insistiram. Meus pais não queriam um outro filho e me viam como um fardo não desejado, mas os avós estavam animados com a ideia de ter mais um neto, e eles se tornaram meu verdadeiro lar. Meu avô me ensinava matemática e lógica com paciência. Sempre dizia: os números não mentem, eles contam histórias mais honestas que as pessoas. Minha avó me ensinava com o mesmo carinho e insistia: conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. À noite, quando minha mãe, impaciente, vinha me buscar já tarde na casa dos meus avós, minha avó me abraçava forte e dizia: Grace, você foi a melhor coisa que nos aconteceu. Naquele abraço, por um instante, eu quase acreditava que era querida em algum lugar. Enquanto Sylvia seguia rumo ao futuro promissor, eu aprendi a viver como coadjuvante na minha própria casa. Ela me ignorava completamente. Não era cruel, apenas agia como se eu não existisse. Ficava deitada no sofá, falando ao telefone sobre garotos ou faculdade, enquanto eu brincava com minhas bonecas num canto da sala. A diferença de tratamento dos meus pais era gritante. Minha mãe fazia questão de exaltar Sylvia para todo mundo. A Sylvia tirou nota máxima de novo. A Sylvia entrou para o time de debates. A Sylvia passou na faculdade dos sonhos. Eles compareciam em todas as feiras científicas e apresentações dela. Já para os meus eventos, as desculpas eram sempre as mesmas. Temos outro compromisso. Temos que trabalhar. Ou, estamos tão cansados hoje, você entende, né? Quem iam às minhas apresentações eram meus avós, sorrindo com orgulho genuíno no rosto. Se você gosta do conteúdo desse canal, por favor, deixe um like ou um comentário. Pode ser apenas um emoji, para ajudar o canal a crescer e incentivar a gente a continuar esse trabalho. Agora vamos continuar a história. Quando Sylvia foi para a faculdade, eu pensei: agora meus pais vão me enxergar. Mas estava enganada. Em vez de me notar, minha mãe me transformou na faxineira da casa. Meus pais dispensaram a faxineira para cortar gastos e pagar a faculdade de Sylvia. Então as tarefas que antes eram feitas por ela passaram a ser minhas. E mais um pouco. Com 8 anos, antes mesmo de eu tirar a mochila das costas depois da escola, ela já gritava: Grace, a casa tá uma bagunça. Comece pelos banheiros. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe simplesmente parou de fazer o jantar um dia. Você já tem idade para isso. Esperamos que o jantar esteja pronto quando chegarmos. E mesmo com essa rotina puxada, minhas notas continuavam impecáveis. Meus professores notaram meu talento com números e me incentivaram a competir em Olimpíadas de Matemática e Economia. Meu avô, com brilho nos olhos, me ajudava a estudar fórmulas complexas. Você tem um dom, Grace. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Sonhar com a faculdade era a única forma de escapar. Toda noite, depois de lavar a louça, eu me trancava no quarto e navegava por sites de universidades. Imaginava caminhar por campi distantes, longe da frieza e das tarefas de casa sem fim. Aos 18 anos, fui aceita em diversas universidades renomadas, algumas com os melhores programas de finanças do país. No mesmo dia em que recebi as cartas de aceitação, Sylvia apareceu em casa, puxando um homem alto e bem vestido pela mão. Pai! Mãe! Esse é o James! A gente vai se casar! Foi como se tivessem acabado de ganhar na loteria. Minha mãe chorava de emoção. Meu pai já estava no telefone chamando os parentes. Vamos pagar tudo! Minha mãe gritou abraçando Sylvia. O casamento da nossa primeira filha tem que ser perfeito. Meses de preparativos seguiram. Lista de convidados, flores, buffet,
Vestidos caríssimos. Dinheiro parecia não ser problema. Meus avós, que foram ao casamento, não escondiam o desconforto. Meu avô balançava a cabeça vendo a fonte de champanhe. Minha avó olhava torto para uma escultura de gelo no centro do salão. Mas eles não disseram nada. Após a loucura do casamento, coloquei 3 envelopes com minhas cartas de aceitação de faculdade na frente dos meus pais. Meu coração batia forte. "Ah, que bom, Grace!" murmurou minha mãe, sem tirar os olhos do prato. "Mas não podemos pagar. Gastamos muito no casamento da sua irmã. Até tivemos que pegar um empréstimo." Senti meu peito apertar. "Mas vocês pagaram a faculdade da Sylvia", sussurrei. "É diferente", respondeu ela com desprezo. "A gente tinha condições naquela época. Agora estamos pagando o casamento, que não foi barato." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai emendou. "Você não pode arrumar um emprego? Ou fazer um financiamento estudantil?" Saí de casa correndo e fui para a casa dos meus avós. Entrei na casa deles chorando. Meu avô ouviu tudo em silêncio, com o olhar sério. Depois de um instante disse: "Grace, estamos juntando dinheiro para o seu futuro desde que você nasceu. Já imaginávamos que algo assim fosse acontecer." Ele foi até o escritório e voltou com uma pasta cheia de extratos bancários. Anos de economia cuidadosa estavam ali. "Pode escolher qualquer universidade. Nós pagaremos para você." Naquela mesma noite, decidi me afastar dos meus pais. Arrumei minhas coisas e avisei que estava me mudando para a casa dos meus avós. Eles estavam na sala vendo TV. Nem levantaram os olhos. Minha mãe apenas disse: "Ah, ok, faça o que você achar melhor." Senti um certo alívio na voz dela. Os anos que se seguiram mudaram tudo. Escolhi uma das melhores faculdades de negócios, com foco em análise financeira. Talvez minha obsessão por fazer tudo certo tenha vindo de ver meus pais administrando tão mal suas finanças. Os professores logo notaram meu talento. Depois das aulas, eu ficava conversando com eles sobre conceitos avançados de finanças. Pela primeira vez na vida, alguém além dos meus avós acreditava no meu potencial. Consegui estágios em grandes instituições financeiras durante a faculdade. Todo verão era uma nova oportunidade. Em uma dessas experiências, meu supervisor me disse: "Você tem um instinto natural para isso. Queremos você aqui de volta no próximo ano." Eu quase não falava com a minha família, exceto meus avós. Mantive o foco total nos estudos. Na minha formatura da faculdade, só meus avós apareceram. Meus pais disseram que estavam ocupados com o trabalho, como sempre. Depois de formada, consegui uma vaga numa das maiores empresas do setor financeiro. Com meu primeiro salário, aluguei um apartamento simples, perto do trabalho. Era pequeno, mas era só meu. Limpo, seguro e meu. Mesmo com a rotina puxada, todo fim de semana eu dava um jeito de visitar meus avós. Contava tudo o que estava acontecendo, ajudava com as compras, os afazeres. E dava para ver no rosto deles o quanto estavam orgulhosos de mim. Eles sempre estiveram lá. Sempre acreditaram em mim, mesmo quando mais ninguém acreditava. Me dediquei totalmente ao trabalho e em poucos anos fui promovida. Passei a cuidar de portfólios complexos e construir relações com clientes importantes. Logo, ganhei a reputação de alguém estratégica, analítica e confiável. Cada conquista minha era como uma resposta silenciosa aos meus pais, que sempre me enxergaram como um erro. Mas a verdade é que eu nunca fui o erro. Eu era a prova de que eles estavam errados o tempo todo. Enquanto minha vida crescia, os relatos dos meus avós mostravam que a de Sylvia só desmoronava. A carreira da Sylvia no marketing não decolou, e o James vivia trocando de emprego, sem conseguir se firmar em lugar nenhum. Uma vez minha avó comentou: "Eles vivem pedindo dinheiro para os seus pais. Sua mãe até zerou a aposentadoria para ajudar. E parece que mesmo com toda essa ajuda, não conseguiram manter o aluguel do apartamento. Acabaram indo morar com meus pais e levaram junto os filhos gêmeos de 7 anos. Os 2 ficaram justamente no meu antigo quarto. Me mantive distante deles e focada na minha carreira. Eu tinha investimentos, estabilidade, economias sólidas e já podia pensar em comprar a minha casa própria. Mas então, tudo mudou. Meu avô faleceu de um infarto fulminante. Foi como perder um pai. Na verdade, foi mais do que isso. Ele me criou, me protegeu e me ensinou tudo o que sei. Minha avó,
companheira dele por quase 70 anos, perdeu o brilho nos olhos. Apenas 2 dias depois, partiu também, vítima da chamada Síndrome do Coração Partido. Eles sempre foram inseparáveis, e ela simplesmente não suportou a dor de perdê-lo. Há algo profundamente poético nisso. Puderam ser velados juntos, como sempre estiveram em vida, lado a lado. Foi como ficar órfã de pai e mãe. Na prática, meus avós foram meus verdadeiros pais. Cuidaram de mim com mais amor e presença do que meus pais biológicos jamais demonstraram. E agora, os dois haviam partido. Durante os preparativos para o velório, ouvi uma voz atrás de mim. A voz da minha mãe. Grace, quer ajuda com os arranjos? Quando me virei, mal a reconheci. Estava mais envelhecida, abatida. Era a primeira vez que a via em anos. Não houve abraço, nem palavras de afeto. Apenas uma tentativa mecânica de conversa, como se fôssemos duas conhecidas distantes. Por um instante pensei em recusar, mas a tristeza nos olhos dela me desarmou. Claro, respondi. Seria bom. Conforme organizávamos o funeral dos meus avós, meus pais começaram pouco a pouco a se abrir comigo. Numa tarde fria, enquanto escolhíamos as flores, meu pai soltou um desabafo. As coisas não estão fáceis desde que nos aposentamos. Estamos com dificuldades até para pagar as contas. Logo mencionou que Sylvia, James e os filhos ainda moravam com eles e dependiam quase totalmente de sua aposentadoria. O enterro foi simples, como eles gostariam que fosse. Nada de cerimônias grandiosas ou discursos vazios. Apenas família e alguns poucos amigos. As flores eram as preferidas deles, rosas amarelas. O cheiro delas misturado ao da terra molhada ficou gravado em mim. Enquanto observava os caixões sendo baixados, senti como se uma parte de mim estivesse sendo enterrada junto. Me afastei um pouco, em busca de ar, e foi aí que ouvi, sem querer, minha mãe conversando com uma tia, em voz baixa, mas audível o suficiente. Vai ser bom pra gente, herdando a casa dos meus pais, conseguiremos vender e quitar as dívidas. Meu corpo gelou. Não pelo conteúdo, mas pela forma. Era o enterro das pessoas que a criaram, que me criou, e ela falava sobre herança como quem comenta o preço de um eletrodoméstico. Voltei para perto do túmulo, com um nó na garganta. Uma semana depois do enterro, fomos até o escritório do advogado para a leitura do testamento. Sylvia e James estavam bem à vontade, quase parecendo confiantes demais, sentados ao lado dos meus pais. Todos com aquele mesmo ar calmo, como se já soubessem o que estava por vir. Me cumprimentaram de longe, com acenos frios. Eu me sentei sozinha, de frente para eles. O clima ali dentro era pesado, silencioso. Dava para sentir a tensão no ar. O advogado ajeitou os óculos, abriu a pasta com os documentos e iniciou a leitura do testamento em um tom neutro, quase mecânico. Tudo corria dentro do esperado. Até que ele fez uma breve pausa e leu. A neta Grace é nomeada como única herdeira do Sr. e da Sra. Henderson. Ela receberá a residência localizada na rua Maple, no 123, com todos os bens imóveis nela contidos, bem como a totalidade dos valores disponíveis em conta corrente e aplicações financeiras. O silêncio que tomou conta da sala foi absoluto. Minha mãe apertou o braço do meu pai com tanta força que os dedos dele empalideceram. Sylvia ficou boquiaberta. O advogado então virou-se para minha mãe e continuou a leitura. Há ainda uma mensagem pessoal deixada pelo Sr. Henderson à filha Margaret. Margaret, quando você mais precisou, nós lhe demos $200.000. Naquela época, respeitamos suas necessidades. Agora pedimos que respeite nossa decisão final. O rosto da minha mãe empalideceu. Ninguém ali esperava por aquilo. Sylvia e James se entreolharam nervosos. Meu pai olhava fixamente para o chão. Assim que a leitura terminou e o advogado começou a guardar os papéis, meus pais vieram até mim. Dava para ver o desespero nos olhos deles. Filha, faz tempo que a gente não passa um tempo juntos, né? Disse minha mãe, tentando soar leve. A gente podia mudar isso. Você podia ir lá em casa um dia desses. É, emendou meu pai, forçando um sorriso. Podíamos jantar, conversar, como fazíamos antigamente. O que acha? Não sei de onde meu pai tirou que antigamente nós jantávamos e conversávamos, mas tudo bem. A Sylvia também se aproximou. Pela primeira vez tentou ser gentil comigo. Nunca tinha me tratado tão bem. Respirei fundo. Meus avós, que sempre foram minha base, não estavam mais aqui. E por mais que eu duvidasse de tudo,
uma parte de mim queria tentar. Olhei para eles e disse com a voz baixa: Tá bom, a gente combina. Eles sorriram, visivelmente aliviados. Entrei no carro com o coração dividido. Ainda não era perdão, mas era um começo. Na semana seguinte, fui ao jantar. Cheguei pontualmente às 7. A mesa já estava posta, cheirosa, e pela primeira vez em anos minha mãe parecia animada. Meu pai abriu a porta com um sorriso largo, e por alguns segundos consegui acreditar que tudo estava mesmo diferente. Sylvia e James já estavam lá com os gêmeos, que corriam pela sala com brinquedos espalhados. Durante o jantar, as conversas começaram leves. Relembraram algumas histórias antigas, a maioria das quais eu não tinha participado, e deram risada como se fôssemos uma família comum. Entre uma garfada e outra, minha mãe pousou o guardanapo no colo e me olhou com um sorriso contido. E você, Gracie? Já pensou no que vai fazer com a casa dos seus avós? A pergunta veio com naturalidade, como quem só quer puxar assunto. Mas havia algo no jeito dela dizer que me fez prestar atenção. Vai ficar com ela? Ou tá pensando em vender? Pousei o garfo devagar e pensei antes de responder. Tenho considerado vender, disse com honestidade. Ela é linda, cheia de memórias, mas fica longe demais da minha rotina. Moro em outra cidade agora, e manter uma casa vazia não faz muito sentido. Minha mãe assentiu, compreensiva demais. Claro, claro, manter casa à distância dá trabalho mesmo. Meu pai não comentou nada, só continuou comendo em silêncio, mas fiquei com a sensação de que ele já estava esperando por aquela resposta. Sylvia fingiu estar distraída com os meninos, mas percebi o rápido olhar que ela trocou com o James do outro lado da mesa. Continuei comendo, tentando manter a conversa leve. Ela deu um pequeno sorriso. Não sei. Tem lugares que guardam mais do que móveis, né? Aquela casa tem alma. Meu pai finalmente entrou na conversa. E espaço de sobra. Os meninos iam adorar aquele quintal. Hoje eles mal conseguem correr dentro do apartamento. Vivem esbarrando nos móveis. Ficaram em silêncio por um momento, como se apenas tivessem feito uma observação qualquer. Mas eu entendi. Entendi o que estavam tentando dizer sem dizer. Eles não queriam que eu vendesse a casa. Queriam viver nela. Queriam que eu oferecesse. E o mais curioso, parte de mim queria isso também. Eu não gostava da ideia de me desfazer daquela casa. Era onde eu tinha sido amada de verdade. Onde meus avós me abraçavam sem pedir nada em troca. Se eu não podia estar ali, talvez fosse melhor alguém que valorizasse aquelas memórias ocupar o espaço. Respirei fundo, olhei para eles e disse: Se vocês quiserem, podem se mudar para lá. Minha mãe arregalou os olhos, surpresa. Eu não vou cobrar aluguel. Só peço que cuidem da casa como ela merece. Façam as reformas necessárias, mantenham tudo em ordem. Meu pai pareceu aliviado, mas tentou disfarçar. Tem certeza, filha? Tenho. Prefiro isso do que ver a casa nas mãos de estranhos. Se vocês cuidarem dela, já é o suficiente para mim. Naquele instante, todos sorriram. E pela primeira vez em muito tempo, eu também. Na semana seguinte, tudo parecia acontecer mais rápido do que eu imaginava. Passei por lá no sábado, só para ver como as coisas estavam indo. Meu pai, empolgado, já tinha pintado toda a fachada da casa com uma cor clara, bem diferente do tom que meus avós escolheram um dia. A cerca, que estava torta havia anos, também foi consertada. James apareceu com um caminhão pequeno, descarregando caixas, e Sylvia dava ordens como se estivesse em seu próprio castelo. A mudança era oficial. Vamos fazer uma festa de boas-vindas, sugeriu meu pai, com um sorriso entusiasmado. É o mínimo que podemos fazer. Seria ótimo, respondi, retribuindo o sorriso. Na minha cabeça, aquilo ainda era um recomeço, uma chance real de reconciliação. Mas os dias passaram, e o assunto simplesmente sumiu. Sempre que eu perguntava sobre a tal festa, minha mãe respondia com um tom leve, quase automático. Estamos organizando com calma. Essas coisas levam tempo, você sabe. Meu pai completava. Queremos que tudo fique perfeito. Em breve a gente te avisa. Algo dentro de mim começava a desconfiar. Mas eu tentava sufocar a sensação. Preferia acreditar que era só impressão. Até que, num fim de tarde, a curiosidade venceu.
Mesmo não sendo de usar redes sociais, abri o Facebook e digitei o nome da minha irmã, Silvia. E lá estava. Contando os dias para a festa de inauguração da nossa casa nova, mal posso esperar para celebrar com todos esse novo lar lindo. Fiquei paralisada. As fotos mostravam as reformas que fizeram, sem me consultar. Mudanças nas paredes, nos móveis, no jardim. Em uma das imagens, a antiga estante da minha avó estava desmontada num canto, substituída por uma moderna de MDF branco. E abaixo, o convite da festa. Data, hora, decoração, até lista de atrações. Dezenas de comentários confirmando presença. Todo mundo, menos eu. A festa estava sendo planejada há semanas, e eu fui simplesmente excluída da casa que era minha. Peguei o telefone com as mãos trêmulas e disquei o número da minha mãe. Era a minha última tentativa. Uma última chance de ser incluída. Oi, mãe. Só queria saber se já tem uma data para a festa de boas-vindas. Ela respondeu com a maior tranquilidade do mundo, como se não houvesse nada de errado. Ah, querida, ainda estamos vendo isso. Provavelmente daqui umas semanas a gente decide. Naquele momento eu entendi. Eles não tinham mudado. Continuavam os mesmos de sempre. Mesquinhos. Oportunistas. Frios. O sábado chegou. Era dia da festa de boas-vindas. E eu fiquei com aquela pergunta martelando na cabeça. Vou até lá ou deixo pra lá? Mas quanto mais eu pensava, mais me doía a forma como fui apagada da história. Decidi ir. Estacionei a uma quadra de distância. O som da festa já se espalhava pela rua. Do lado de fora, luzes penduradas piscavam na varanda. Faixas de bem-vindos enfeitavam o portão. Pela janela, vi dezenas de pessoas circulando pelos cômodos. Meu pai fazia um tour animado pela casa, apontando detalhes com orgulho. Minha mãe, com um colar de pérolas e um sorriso ensaiado, recepcionava os convidados como se fosse anfitriã de uma casa de campo na Toscana. Fiquei alguns minutos no carro, assistindo tudo de longe. O estômago revirava, mas o coração batia firme. Respirei fundo e entrei pela porta lateral. O cheiro de flores e comida de buffet invadiu minhas narinas. Segui o som da voz do meu pai que vinha da sala. Depois de tantos anos de trabalho duro, finalmente conseguimos comprar nossa casa dos sonhos, disse ele, erguendo a taça. Minha mãe completou. E não vamos esquecer da nossa filha Silvia, que nos ajudou a concretizar esse sonho, pagando metade do valor. Uma filha maravilhosa, sempre pensando na família. A sala explodiu em aplausos e brindes. Meu rosto queimava. Entrei na sala. Na verdade, acho que vocês se confundiram um pouco. O silêncio foi instantâneo. Todos se viraram para mim. Meu pai, tenso, forçou um sorriso. Gracie, que surpresa. Surpresa? Respondi. Principalmente porque esqueceram de me convidar para a festa da casa, que eu emprestei para vocês. A sala ficou muda. Minha mãe ajeitou o colar, visivelmente incomodada, e soltou em alto e bom som. Emprestou a casa? Como assim, Grace? Fez uma pausa, olhando ao redor como se buscasse apoio dos convidados. Você tá dizendo isso agora só porque ficou magoada por não ter sido convidada, não é? Está querendo causar uma cena, como sempre faz. A sala ficou em silêncio. Você nunca se importou com a família. Sempre foi tão ocupada com sua carreira, com sua vidinha longe daqui. Agora aparece dizendo que a casa é sua? Por favor, Grace. Ela cruzou os braços, o olhar cortante. Quer saber? Se for para ficar criando confusão, é melhor ir embora. Você não é bem-vinda aqui. Meu rosto queimava, mas minhas mãos estavam firmes. Puxei a bolsa, abri o zíper com calma e retirei a pasta que havia levado comigo, por precaução. É mesmo? Respondi, encarando-a. Então talvez você queira dar uma olhada nisso. Ergui a escritura original da casa, com meu nome em letras garrafais no topo da página. Dei um passo à frente e encarei os olhos arregalados da minha mãe. Eu não emprestei para vocês fazerem festa, nem fingirem que compraram com esforço próprio. Eu emprestei por consideração, por acreditar que talvez, só talvez, ainda existisse uma família aqui. O silêncio agora era desconfortável até para os convidados. Minha mãe ficou pálida. A cor sumiu do rosto. Meu pai começou a balbuciar alguma coisa sobre família e responsabilidade.
Sylvia, que até então sorria com confiança, empalideceu quando percebeu que tudo o que havia planejado estava ruindo. Mesmo com as mãos tremendo, mantive a firmeza na voz. Essa casa é minha, e quero vocês fora daqui agora. A festa acabou. Minha mãe tentou argumentar, a voz aguda. Nós somos seus pais, Grace. Olhei firme nos olhos dela e respondi. Vocês são só as pessoas que me colocaram no mundo. Meus pais de verdade me ensinaram o que é amor e respeito. Virei para os convidados. Desculpem, mas essa é minha casa, e quero que todos se retirem daqui. Silêncio. Olhares, murmúrios, mas aos poucos as pessoas começaram a sair. A fachada de família feliz desmoronava. Fiquei na varanda, observando um por um indo embora. As luzes decorativas continuavam acesas, brilhando de forma irônica. Dentro da casa, copos pela metade, guardanapos sujos e comida intocada cobriam as mesas. Aquela casa, que seria meu gesto de reconciliação, se tornava a cena final da minha ruptura com eles. A casa foi esvaziando aos poucos. Os convidados saíam cabisbaixos, sem saber onde colocar os olhos. Alguns murmuravam, sinto muito. Outros apenas evitavam me encarar. Mas eu não me importava. Eu só esperava por eles. Os últimos a saírem foram, claro, os 4. Meus pais, Sylvia, James e as 2 crianças que agora observavam tudo em silêncio, segurando bichinhos de pelúcia nas mãos. Minha mãe ainda tinha lágrimas nos olhos, mas seu rosto carregava mais indignação do que arrependimento. Meu pai mantinha a expressão dura, como se tudo aquilo fosse uma injustiça pessoal, e disse: Você nos humilhou. Como pôde fazer isso com sua família? O peso da palavra família me atingiu, mas não como ele imaginava. Olhei diretamente nos olhos dele sem piscar. Vocês só lembram que sou da família quando precisam de mim. Mas quando é para me incluir em algo legal, alguma comemoração, algo especial, aí vocês me tratam como estranha. Minha voz estava firme, mesmo com o coração acelerado. Humilhação foi o que vocês fizeram comigo durante a vida inteira, só que ninguém via, porque vocês são bons em disfarçar, bons em encenar. Meu pai abaixou os olhos. Minha mãe se virou, limpando as lágrimas com raiva. Pode chorar, mãe, mas não é tristeza. É orgulho ferido. É porque, pela primeira vez, eu consegui dar o troco, não é mesmo? Ninguém respondeu. Saíram em silêncio. Fiquei sabendo, algum tempo depois, que meus pais, Sylvia e James, ficaram queimados na comunidade. Amigos próximos se afastaram. Pararam de ser chamados para eventos familiares. Até os parentes que costumavam bajulá-los passaram a manter distância. A máscara caiu. E com ela, o mundo social deles desabou. Todos voltaram a morar no velho apartamento alugado. 6 pessoas apertadas em poucos cômodos, tentando ignorar o escândalo e fingir que ainda tinham controle. Mas a fachada não durou. Meus pais começaram a cobrar que Sylvia e James ajudassem com as contas. Só que ajuda nunca veio. Nem em dinheiro, nem em atitude. James continuava pulando de bico em bico. Sylvia achava humilhante contribuir. Eles estavam acostumados a serem sustentados e reclamavam quando eram cobrados. As brigas viraram rotina. Gritos, portas batendo, silêncio constrangedor nos cafés da manhã. Até que um dia, cansados e frustrados, meus pais exigiram que Sylvia e James saíssem. O relacionamento, já esgarçado, rompeu de vez. Sylvia e James, ressentidos, arrumaram as malas e se mudaram para a casa dos pais dele. Um novo recomeço. Ou talvez, um novo fardo para alguém carregar. Hoje, meus pais moram em um canto da cidade, tentando manter alguma dignidade no fim da aposentadoria. Já Sylvia, James e os gêmeos estão vivendo sugando tudo o que podem dos pais de James. Não há mais almoços em família, nem fotos ensaiadas, nem tapinhas nas costas em festas de aniversário. Cada um ficou com aquilo que construiu, ou destruiu. E eu fiquei com a paz de quem não precisa mais mendigar amor, com a casa que virou abrigo, e não mais campo de batalha, com a verdade que pode até doer, mas liberta. Depois de anos dedicados à minha carreira, consegui reorganizar minha vida profissional para trabalhar apenas de casa. Agora, moro aqui, na mesma casa onde fui amada de verdade pela primeira vez. A casa dos meus avós. Cada cômodo carrega um pedaço deles.
O cheiro do café da tarde parece ainda sair da cozinha. E às vezes, sentada na varanda, quase consigo ouvir meu avô dizer: "Os números não mentem, Grace, e você vale mais do que pensa." Eles se foram, mas me deixaram tudo o que importa: amor, dignidade e a certeza de que família de verdade é aquela que te acolhe, não a que te descarta. E isso, ninguém jamais vai conseguir tirar de mim.